Continuamos com o nosso programa Eclésia especial. Esse programa Eclésia, tema livre. A gente não está trabalhando uma única pauta no dia de hoje. Selecionamos diversas questões que a gente recebe durante todo o ano aqui no nosso programa Eclésia e que às vezes a gente não consegue responder a todas as perguntas. Nós selecionamos alguns assuntos e a gente está aqui na presença do padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial do programa Eclésia, e também do padre Vander Maia, que está aqui ao meu lado, que também sempre vira e mexe está aqui conosco fazendo um programa interessante, conversando aqui sobre algum assunto de catequese, história da igreja, com a participação aqui de uma pequena plateia, de alguns amigos telespectadores aqui do programa Eclésia, representando todos os nossos amigos do Brasil todo, que a gente recebe perguntas aqui do Brasil inteiro. E a gente então convidou alguns amigos para estar aqui presente conosco aqui na plateia, para de repente representar você aí, amigo de casa, que sempre nos assiste, tá bom? Nós começamos na primeira parte do programa falando sobre a questão do sábado ou do domingo. A gente pode continuar nesse assunto ou até de repente tiver algum assunto de alguma outra dúvida de algum telespectador. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você vai fazer uma pergunta? O microfone está aí já com você? Está aí? Como é que é seu nome? É o Wilson. O seu nome é Wilson? Wilson. Ô Wilson, você é de que cidade? Você mora em que cidade, Wilson? Eu moro em Jundiaí. Você mora na cidade de Jundiaí? Jundiaí, São Paulo. E você sempre assiste o programa Eclésia lá em Jundiaí? Todo domingo. O senhor assiste então o nosso reprise Isso, aos domingos? Muito bem. Reprise. Que o nosso programa é ao vivo de terça-feira e aos domingos a gente reprisa, tá Correto. certo. Bom, pode fazer a pergunta então. O que você quer perguntar? A minha curiosidade é assim, perguntar sobre a Joana d'Arc. Joana d'Arc. Se ela faz parte da fé católica e quem foi ela? Muito bem. Joana d'Arc. Padre Guido, Padre Vander, ele quer saber sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc é santa mesmo? Santa Joana d'Arc não somente é santa, reconhecida pela Igreja Católica, mas também foi proclamada pelo Papa como padroeira da França, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. Certo. A história de Joana d'Arc se realiza no século XV. É um século muito marcado por guerras, em primeiro lugar. Sobretudo, estamos na Europa, entre a França e a Inglaterra. Joana d'Arc, uma jovem, veja que não chegou nem à idade adulta, morreu, foi queimada viva somente com 19 anos de idade. Esta jovem, de família até bastante muito simples, da colônia, camponeses, recebia frequentemente vozes, ouvia vozes estranhas, mas que diziam sempre, olha, vai na igreja, quero encontrar-me com você na igreja. Estas vozes chegavam exatamente da capela onde ela morava. E ela ia lá. E a um certo ponto, estas vozes disseram que ela tinha sido escolhida por Deus para libertar a França do domínio da Inglaterra. Explico melhor. A Inglaterra havia invadido, digamos assim, a França, certo, a tal ponto que queria conquistar várias cidades, inclusive a capital, Paris. certo. Esta jovem, tendo recebido estas vozes, ela se animou e foi diretamente às máximas autoridades da França, dizendo, olha, eu estou recebendo um sinal, uma vocação, alguém que me está mandando na frente do exército para mandar embora os ingleses, porque nós temos direito à nossa independência, à nossa autonomia. E conseguiu convencer as autoridades. E ela, digamos assim, chefiou o exército. Interessante, se trajou de verdadeiro militar, de homem com roupa de homem, né? E, entre aspas, será esta uma das acusações que levarão depois esta santa à morte no fogo, né? E conseguiu várias vitórias, mas acabou presa pelos ingleses. Muito bem.
Bom, pode completar, Padre. Exato. E uma vez que ficou nas mãos dos ingleses, foi submetida a vários interrogatórios, até da parte de autoridades ingleses. Certo. Aqui começo a entender a pergunta do nosso amigo Wilson. Wilson, isso. Exato. Nosso telespectador. Autoridades até religiosas que queriam ter uma prova de que a missão dela era a missão de Deus. E este processo, no qual a santa nunca caiu em contradição, terminou com uma classificação que ela estava seguindo uma heresia. E foi condenada a uma morte muito cruel, certo? Como bruxa, em poucas palavras, né? E com 19 anos de idade. E terminou aí a história. Só que 400 anos depois, a igreja quis rever o processo, que foi feito de uma maneira completamente irregular, e conseguiu resgatar a personalidade desta jovem até o ponto que chegou às honras dos altares. Ótima sua explicação, Padre Guido. E quando o senhor estava explicando, eu lembrei aqui que em uma outra ocasião, né, Padre Wander, a gente conversou sobre isso num programa que a gente trabalhou aqui. Aliás, está disponível no nosso site, lá no portal da Rede Século XXI. Nós fizemos 2 programas sobre a Inquisição. A Inquisição é um tema longo, é um tema difícil. O Padre Wander esteve comigo nesse programa, foi um excelente papo, uma boa conversa. Mas naquela oportunidade, Padre Wander, eu lembro que nós falamos um pouquinho sobre Joana d'Arc. E isso aqui que o Padre Guido iniciou falando é uma verdade, porque é até que um senso popular a pergunta, quem matou Joana d'Arc, né? Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender aqui de uma vez por todas. Foi a própria Igreja Católica que matou Joana d'Arc? Se foi a Igreja Católica que matou Joana d'Arc, só 400 anos depois a Igreja percebeu isso? Como é que foi essa confusão? Explica aí pra gente. Tá certo. Olha, já em cima da síntese do Padre Guido, Eric, o que aconteceu é que atribuir o erro de um filho da igreja à igreja inteira, isso é um extremismo, é um erro crasso, hein? Certo. O bispo da diocese onde ela foi detida era um francês, Pierre Cauchon. O que acontece é que ele, isoladamente, por uma fraqueza de caráter pessoal, uma fraqueza de caráter dele, ele acabou se macomunando com o poder do trono da Inglaterra, que precisava tirá-la do caminho, porque de fato se vê que ela foi inspirada por Deus, porque ela levantou uma nação católica, a França, a filha primogênita da igreja, a resistir ao domínio da Inglaterra, que é que se dizer, né, Padre Guido? Séculos mais tarde se tornaria protestante, anglicana, Deus que vem do futuro e nos socorre no presente. Certo. O que aconteceu? Como o bispo de Rouen, o Monsieur Pierre Cauchon, é que se macomunou e fez todo o processo, isso recaiu em cima da igreja. Agora, vale ressaltar, ainda completando o que o Padre Guido disse, Eric, que 2 coisas. Primeiro, durante o processo, ele fez diversas perguntas, ela respondeu todas com uma clareza e uma profundidade, inclusive em latim. Uma língua que, como uma camponesa analfabeta, ela não sabia direito, vamos dizer, nem o francês. Aí se via o teor inspirado de tudo que ela respondeu. E já ao final de tudo se vê como ela mesma tinha entendimento que a igreja não tinha culpa, que o Romano Pontífice não sabia. O bispo da diocese vizinha ameaçou se remeter ao Papa e foi preso pelo trono da Inglaterra. E assim fica claro como até ela tinha entendimento que no momento final, já na hora de ser queimada, perguntaram para ela, e a igreja? Ela disse, a igreja é minha mãe, e eu a amo com todas as forças do meu coração, e daria até a última gota do meu sangue para alimentá-la. Olha a clareza que ela tinha de que a igreja não tinha culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela morreu consciente disso, então. Ela sabia Filha da igreja, que não era a igreja que igreja. estava matando. Tanto que, uma última coisa, o Padre Guido me permita, Sim. Ela olhou para os olhos dele, ele estava presente, do Monsenhor Pierre Cauchon, e disse, o senhor é um bispo mau e não representa a igreja. O senhor não é a igreja. Olha só. Isso está registrado por uma grande historiadora da época medieval, a Regine Pernod.
Ela toca nesse ponto. Ela é um nome de referência para a história medieval. Sem dúvida. Quer dizer, encerrando o assunto, não foi a igreja que a matou. Claro que não. Foi um tribunal ilícito, irregular, criminoso até. criminoso. E a fama ficou para a igreja mais uma vez. Exato. Eu gostaria, além disso, acrescentar um pormenor muito importante. Estavam soprando os ventos contrários na mesma Inglaterra a respeito da igreja. O senhor acenou muito bem, porque logo em seguida teremos na história um rei, Henrique VIII, que no começo foi até apelidado de defensor da fé, porque lutou contra o luteranismo, não permitindo que o luteranismo entrasse na Inglaterra. A um certo ponto, porém, este rei teve uma fraqueza, engravidou uma outra pessoa, né? Chamada Ana Bolena, que era da Espanha, certo. E pediu para o Papa, que era um grande amigo, de desfazer o seu primeiro casamento para ficar com a segunda mulher. Claro que o Papa respondeu, a amizade é uma coisa, mas o sacramento é outra. E o que aconteceu? Uma reviravolta. Ele, quando a resposta do Papa foi naturalmente negativa, baixou um decreto chamado de Ato de Supremacia, através do qual ele se tornava não somente o rei da Inglaterra, mas também o Papa da Inglaterra. Aí vê que a finalidade deste rei, era aquela de conquistar as terras que o Papa tinha na Inglaterra. A história de Joana d'Arc é ligada também às terras. Joana d'Arc trabalhou para libertar o seu país, a França, da invasão dos ingleses. Agora, no século seguinte, notaremos os ingleses que querem desfazer-se das terras do Papa, que na Inglaterra mesmo. E isso deu origem ao movimento do anglicanismo, né? O senhor está explicando aí o nascimento da igreja Exato. herética, a igreja Sim, anglicana, sim. que é uma igreja protestante. E nós não podemos esquecer, tem um personagem importante aí, São Thomas More. Também tem tudo a ver com essa história, porque ele ficou do lado da verdade, do lado da igreja. Foi ali incorruptível, santo da igreja, São Thomas More. Vamos mudar de assunto, que tem muita coisa legal, mas obrigado, Wilson, sobre a pergunta. Mas nossos amigos da plateia, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outras dúvidas. Porque a gente falou de Idade Média, não dá tempo da gente falar sobre só o assunto Inquisição, senão a gente ia acabar com todo o nosso resto de tempo que a gente tem disponível hoje, porque o assunto é longo. Se você não assistiu o nosso programa sobre Inquisição, acesse o nosso site, rs21.com.br, acha lá o programa Eclésia, lá está disponível 2 programas, chamado Entendendo a Inquisição, parte 1 e parte 2, que o padre Wander Maia trabalhou comigo nesse programa. Mas para completar, a gente já trabalhou em outra oportunidade, num programa aqui também com o padre Guido, falando sobre a contribuição da Igreja Católica na ciência, porque há uma mentira deslavada dizendo que a Igreja Católica atrapalhou o avanço da ciência na Idade Média. Padre Wander, a gente poderia ficar até 2 horas da manhã aqui dizendo quanta coisa boa a Igreja Católica já fez durante a ciência. Mas como é que a gente faz para reverter esse quadro? Como explicar para alguém que acredita nessa mentira que a Igreja Católica, sim, atrapalhou o avanço da ciência? Como é que a gente faz? Como a gente lida disso no dia a dia quando a gente vai encontrar com alguém que defende essa ideia? Bem, Eric, a Igreja como mestra da verdade, depositária da verdade que recebeu de Cristo, Cristo é a verdade. Sempre foi apaixonada por tudo aquilo que também no campo do conhecimento humano conduzia a essa mesma verdade. De tal maneira que já no início da Idade Média, ali a partir do século V, com os beneditinos, não só o gosto pelo conhecimento foi alimentado, como trouxe grandes benefícios. Olha, o pai da genética é um sacerdote. O Mendel, né? Gregor Mendel, pai da genética. Há pouco tempo foi exibido um filme sobre a vida dele, sobre o sacerdote. O pai da teoria, o Lemaitre, o pai da teoria do Big Bang. O Big Bang, o padre Georges Lemaitre, Lemaitre. Ele é um belga, se não me engano. Sim, né? Um sacerdote belga. Isso. E só para nós começarmos a entender. Depois, a igreja é a mãe das universidades, do espaço por excelência para o cultivo da atividade científica. Quem criou a universidade foi a igreja. Foi a igreja. Né? Há algum lugar onde se cultive tanto a ciência quanto as universidades, ou pelo menos deveria ser. A igreja criou o ambiente onde as ciências deveriam ser cultivadas em nível de excelência, para se ter uma ideia.
As 4 primeiras universidades, se eu não me engano, o Padre Guido pode dizer, né? Oxford, Bolonha, Salamanca, Paris, né? O quarteto. Fim dos séculos XII para início do século XIII, todas criadas filhas da Igreja. A Igreja amou, protegeu, incentivou e sempre defendeu o conhecimento. Não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. Não, isso está provado historicamente. Aliás, isso não é nem questão de fé, né, Padre Wander? Não, isso é questão de isso história. É história. Qualquer autor sério o diz. E tem uma série que se pode assistir até, se me permite, pois não. Eric, se pode assistir até no YouTube, do Tomás, guarde esse nome, Tomás Woods. Como a Igreja Católica influenciou na construção da civilização ocidental. Eu vou além. A gente tem esse conteúdo disponível no EAD da século XXI. Então me desculpe. A gente tem, olha, não, é verdade, está disponível no YouTube, está disponível no YouTube. Mas se você entrar lá no nosso site, acesse o nosso portal, rs21.com.br/EAD, de ensino à distância, procura esse conteúdo que o Padre Wander acabou de explicar, Excelente. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. O historiador Thomas Woods, né? O Thomas Woods é um bom conteúdo, está disponível para você, só você encontrar lá, é bem bacana isso. Então a Igreja sempre foi não só tutelária, como fomentadora do conhecimento científico, até porque a inteligência humana é dom de Deus. E como fruto da atividade dessa inteligência humana, dom de Deus, vem a atividade científica, o conhecimento, a razão. É verdade. Fala, Padre Guido. Santo, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Uma atenta leitura da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, mostra aparentemente fenômenos que a ciência explica hoje com muita simplicidade, e que aparentemente, digamos assim, podem ser interpretados como erros. Tantas vezes se questiona a Igreja, inclusive nós não sabemos até dos contrastes da Igreja, que instituiu até tribunais, especialmente na Idade Média, para julgar pessoas que aí de contradizer uma palavra, um conceito da Bíblia. Caso prático. Pegamos o livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, né? Depois do Pentateuco, temos o livro de Josué. Está escrito a seguinte passagem: o povo, dirigido por Josué, que é o sucessor de Moisés, já na Terra Santa, na Palestina, estava o seu exército conquistando uma cidade. Josué, estava em cima de um morro. E a um certo ponto, quando viu que o seu exército estava ganhando, fez um pedido para Deus: olha, gostaria que o sol parasse por algumas horas, de maneira que o dia fica mais comprido e no final do dia vamos cantar o hino de vitória total contra o inimigo. Está escrito na Bíblia que o sol parou, o dia ficou mais comprido e no final do dia a vitória total. Parece um raciocínio maravilhoso, cai bem, o sol para, etc. Só que exatamente nesta Idade Média, o que aconteceu? Os cientistas descobriram que a Terra gira, que o Sol também tem um movimento, e, portanto, chegaram a afirmar que se o Sol para e a Terra continua girando, o dia fica mais curto, não mais comprido. E isso criou exatamente um grande contraste até com as autoridades da Igreja. Onde é que está a verdade? A verdade foi que aconteceu algo que o dia ficou mais comprido, mas não porque o sol parou. Porque Deus pode, Ele pode. Exato, o poder de Deus é extraordinário. Né? Só que a mentalidade com a qual foi escrita na Bíblia não é a mentalidade de hoje. Tantas vezes é necessário fazer um passo para trás para poder entender melhor, certo? A linguagem bíblica. E a Igreja, aparentemente, pode ter contrastado o caminho da ciência, né? Sobretudo quando não havia um bom diálogo. Hoje, pelo contrário, somos os primeiros a mostrar para o mundo inteiro o patrimônio que estamos constituindo no campo da literatura, das faculdades, dos ateneus, das descobertas científicas, um Copérnico também. Não tem como citar Copérnico, a gente não lembrar, porque
o cara que desenvolveu essa teoria, ou que na verdade não é teoria, ele Sistema estava certo. heliocêntrico. Que na verdade não era o Sol que girava em volta da Terra, e sim a Terra em volta do Sol, Nicolau Copérnico, que era cônego. Sim. Nicolau Copérnico era cônego da igreja, ou seja, dentro da igreja. Olha, esse assunto está interessantíssimo, a gente precisa ir para o intervalo, mas tem uma pergunta do nosso telespectador aqui, que está aqui presente aqui conosco. Vamos fazer o seguinte, você faz sua pergunta agora, eles respondem depois do intervalo. Quem que vai fazer a pergunta? Qual que é o seu nome? Josilma, Josilma, você também é da cidade de Indaiatuba. Indaiatuba. Qual é a pergunta que a senhora quer fazer? Como o padre já esclareceu, a igreja sempre foi favorável ao conhecimento e ao estudo. De onde vem essa falácia, então, que se tem tão comum hoje em dia, de idade das trevas, justamente nessa época de ascensão do conhecimento e da inteligência? Ótima pergunta. Então, segura só um minutinho que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para os padres responderem isso. Porque, olha, essa é boa, hein? Excelente. Essa é boa, hein? De onde vem essa história de Idade das Trevas? Idade das Trevas. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre... Os padres vão responder essa pergunta para a gente. Não sai daí, a gente volta já já.